Olá, seja bem-vindo à Hora do Soninho Podcast. E hoje eu vou contar para você uma história do Soldadinho de Chumbo. Ela será adaptada e narrada por mim, Adriana Petersen. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, compartilhar e clica lá no sininho que todas as vezes que tiver histórias novas, você será notificado, ok? Agora chega de conversa, fecha os olhinhos e só usa a imaginação à medida que a história vai acontecendo. Então vamos lá? É a hora da história. Era uma vez uma loja de brinquedos e lá existia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguais, pois tinham sido feitos através do mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como foi o último a ser fundido, faltou chumbo para completar outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar de pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada um com seu fuzil pousado ao ombro, túnica vermelha, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a alguma criança. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um menino. Foi o presente de que ele mais gostou. Opa! Que legal! Que lindos soldadinhos! Um tantão! Exclamou o menino alegre. E os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela era feita de papel e vestia uma saia de tule franzida e uma blusa linda. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos pretos, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina. Isso mesmo, uma bailarina. Por isso, ela mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás. Tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou por ela. Por causa da pose da bailarina, ele acreditou que ela também tinha apenas uma perna. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou entristecido o soldadinho suspirando. É tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem cabe eu sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caiu atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite,
todos os brinquedos se animaram e ganharam vida e começaram a aprontar 1001 confusões. Uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz da louça desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar para aquela maravilhosa criatura. Queria ao menos tentar conhecê-la para ficarem amigos. Quem sabe? De repente, se ergueu da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. Eles tremiam muito, morriam de medo. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. Oi, você aí, por que você não está na caixa com seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã eu vou dar um jeito em você, você vai ver, gritou o geniozinho irritado. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem de poeira que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as portas. Teria sido o vento ou aquele geniozinho maldoso? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal tinha ainda os outros soldadinhos e todos com 2 pernas. Para piorar a situação, naquele dia caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, apareceram 2 meninos. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado?" Ele está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada. Não, ele só está um pouco sujo. O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos de pelo menos meia dúzia para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado em sua única perna, com um fuzil no ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos 2 meninos que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Depois de um tempo,
o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, só que agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina. Oh, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos brilhantes e um horrível rabo fino e comprido que foi logo perguntando: "Você tem autorização para navegar?" gritou o rato rabugento. O soldadinho não respondeu e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto, exigindo autorização, foram ficando cada vez mais distantes. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegou a um rio. Com um grande salto, rapidamente as águas agitadas viraram um frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu o soldadinho. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em quem? Na sua amada. O que será que ela está fazendo agora, a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? E se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Passou-se muito tempo, quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela! Patroa, vem ver o que eu achei!" Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhou o soldadinho de aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrou dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem por causa daquela única perna. Levou para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou ele com água e sabão para tirar o fedor do peixe e endireitou a ponta do fuzil, que amassou um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada tinha mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra nenhuma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder amá-la. Se possível, ele contaria sobre toda a sua aventura. Ah, se ele pudesse! Com certeza, a linda bailarina
iria apreciar sua coragem. Quem sabe até se casaria com ele? Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com o peão. De repente, um vento forte fez com que as janelas do quarto se abrissem abruptamente. Para desespero do soldadinho, a bailarina de papel foi levada pelo vento e acabou caindo na lareira. Desesperado, o soldadinho de chumbo foi atrás de sua amada e também caiu na lareira. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu em silêncio. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas, sabe o quê? Um pequenino coração de chumbo. Era tudo que restara do soldadinho, até o último instante, ao seu grande amor, o tanto que ele era fiel. Da pequena bailarina só restou a minúscula pedra azul da tiara que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Agora quem quiser, que conte outra. Olha, que história, hein? Que legal! Você gostou dessa também? Eu gostei, pois amanhã, quando você for dormir, eu vou contar novamente outra história para você, ok? Agora, vamos fechar os olhinhos. Bom sono! Durma com os anjos e tchau, tchau! Durma bem, tchau, tchau!